Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 10, né? Hermínio Miranda, Diário com a Sombra. Então vamos lá. Hermínio continua dizendo assim: mesmo assim, levantei-me, orei e dei-lhe passe ao longo do braço imobilizado e vi logo que ele reagia sentindo o impacto dos fluidos que o alcançavam. E realmente ficou bom, voltando a movimentar o braço. Só então, ao que parece, foi possível liberar o seu mecanismo de censura, e ele se lembrou da cena de um passado distante, quando sacrificou a punhal a esposa e os filhos. Observa para você ver. Ele conseguiu se lembrar de um momento em existências passadas quando ele sacrificou a esposa e os filhos com um punhal. Então, aquele membro que nós usamos de acordo com o remorso posterior ao crime, meio que petrifica o nosso perispírito na área correspondente. Por isso, muitos membros aqui no corpo físico trazem o reflexo dos nossos atos de existências passadas. Vejamos a maravilha dessa doutrina dos espíritos, que nos esclarece tudo isso, pois que, vamos usar por esse lado, pois que se Deus pune, isso é se, pois se Deus pune uma pessoa de 50 anos, é natural que uma pessoa de 50 anos tenha praticado muitas coisas adversas, né? Muitas coisas contrárias aos desígnios do Pai aqui na Terra com 50 anos. Mas e as crianças que nascem com leucemia? E aí? E as crianças que nascem deficientes? É engraçado que existe, nós vamos tratar desse assunto no livro Emmanuel. Depois desse livro, mas esse livro vai dar o que falar, gente, de Emmanuel. Porque esses dias que eu me encontrava ausente, eu tive a oportunidade de reler esse livro mais umas 10 vezes, mais de 10 vezes. Então, existem doutrinas, e essa doutrina, uma das principais é o catolicismo, eles crêem que Deus cria a alma no momento que a criança nasce. Você consegue entender? Então, por exemplo, a tua bolsa, ela estourou e você foi levado ao hospital e ali o médico realiza o parto. No momento que o médico realiza o parto, Deus deposita ali a alma que ele acaba de criar. Tem religiões aí que crê dessa forma. Agora eu te faço uma pergunta. No momento da concepção, existem duas células. Uma chama espermatozoide, outra chama-se óvulo. Muitos dizem que as duas se tornam uma. Questão essa que eu ainda não consegui assimilar, confesso.
porque é preciso entender que são duas individualidades, e pelo fato de ser duas individualidades, duas não podem se tornar uma. Mas vamos dar sequência. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 8 meses, tá lá mamãe e papai no médico, no ultrassom, ouvindo o coração, e análise, mais análise, mais análise. Ué, então o que é que tá ali naquele corpinho, ali sustentando aquele corpinho? Primeiramente, o corpo físico não se desenvolve, meu bem, se o perispírito ali não se encontra interligado. Você consegue entender? Sem a presença do perispírito, faz parte do assunto aqui. Sem a presença do perispírito, não ocorre o desenvolvimento do feto ou do embrião. Porque aquela forma do feto e do embrião não se deve ao espermatozoide e ao óvulo, e sim ao perispírito, que é o modelador da forma. É preciso entender que o perispírito, entre o perispírito e as células orgânicas, existe um elemento que se chama fluido universal, energia universal, fluido cósmico universal. Sem a presença desse fluido, não há ali a agregação do perispírito às moléculas físicas, pois o que une as moléculas físicas às moléculas perispirituais é o fluido energético, o fluido cósmico, é o fluido, o fluido vital. É tanto fluido, credo. É o fluido vital. Pois bem, na ausência do fluido vital, não se gera o embrião e nem o feto. Na ausência do perispírito, não se gera o embrião e nem o feto. Na ausência do espírito e do perispírito, não se gera o embrião e o feto. Mas é preciso entender uma coisa. A mente da mulher, existe uma gravidez que se chama gravidez psicológica. A mente descarrilha até o útero. Você entendeu? Energias mentais dando sustento energético ao óvulo e ao espermatozoide, ao ponto que eles ali se fundem. Porque aí é a fundação orgânica. Então, o óvulo e o espermatozoide, eles podem se fecundar independente de perispírito, de espírito e de fluido vital. Eles podem.
graças apenas à vontade de mamãe, que não deixa de ser um transtorno psicológico e emocional. Muitas mães trazem esses transtornos de existências passadas por vários tipos de frustrações, por ter perdido o direito de ser mãe nesta. Perde-se o direito de ser mãe nesta existência todas aquelas mães que em existências passadas abortaram por livre e espontânea vontade. Por exemplo, eu descubro que estou grávida, vou lá e compro um comprimido e tomo e aborto. Perante a contabilidade divina, eu perco o direito de, na próxima existência, ser mãe. Mas me é dada a oportunidade de amparar os filhos do Calvário, que quando eu abraço os filhos do Calvário nos lares, nas creches, pode acontecer de mim reconquistar através daquele meu amor o direito de um dia vir a ser mãe. Vou te explicar um outro caso. Então, mas é preciso entender que ali no útero de mamãe vai formando um corpo gelatinoso, disforme. Por que disforme? Porque o que dá forma àquelas células em formação chama-se perispírito modelador da forma. E eu vou te explicar de uma certa forma mais simples. O perispírito, ele é para o corpo, ele é para com o corpo, como se fosse uma forma de bolo. Então pensemos da seguinte forma: aqui é uma forma de bolo perfeita. Então, se você coloca a massa do bolo aqui e põe no forno, ao desenformar, o bolo vai estar perfeitinho, redondo ou quadrado. Mas se a forma encontra-se toda amassada, como que eu simplifico as coisas para você? Isso aqui é o perispírito deformado, lesões de existências passadas, infringimento das leis, suicídios, que se jogou embaixo de locomotivas. Então, o perispírito, ele surge através dessa forma. É aonde, aqui na Terra, nós deparamos com os pacientes deformados, mutilados, cegos, mudos, surdos, sem a fonação, sem os membros inferiores, sem as mãos, sem os membros superiores, seres totalmente retardados, alienados, lunáticos. Está relacionado tudo àquilo que ele foi e que implantado na forma perispiritual que se chama perispírito. Pois bem, mas aquela reencarnação psicológica, não há ali perispírito, nem fluido vital e nem espírito. É um transtorno psicológico e emocional, obsessivo e até depressivo da mamãezinha, tadinha, né?
Então o que acontece? A vontade de ser mãe é tão grande que descarrilha da massa encefálica aquela vontade indo até o útero, e ali aquela vontade condiciona meios para que o óvulo e o esperma se funde. E ao se fundir, as duas células, elas podem, sim, se multiplicar. Mas conforme elas vão se multiplicando, elas ganham uma forma gelatinosa, uniforme, sem forma. Por quê? Porque ali não existe o modelador da forma, que é o perispírito. É o perispírito que dá forma ao corpo. Sabe esse corpício teu? Se não fosse o teu perispírito, você não seria do jeito que você é hoje. E sabe por que você é mutilado? Graças ao teu perispírito mutilado, mas devidos os maus atos praticados em existências passadas. Pois bem, gravidez psicológica, gravidez emocional, elas não passam de 2, 3, 4 meses. Eu conheci mães com o abdômen, né, com um volume de 4 meses, que foi ao ginecologista, e o ginecologista constatou essa massa gelatinosa. Aí você fala assim, mas ali naquele caso não é provação para o espírito reencarnante? Não, mas ali não tem espírito reencarnante. Ali é um transtorno psicológico e emocional, depressivo e obsessivo de mamãe, por ela ter perdido existências passadas o direito de nesta ser mãe, mas ela reconquista, se quiser. Então, naquele caso ali, 101% mamães, ocorre com elas o aborto natural, o que as levam a uma depressão pós-parto, porque elas se sentem imprestáveis. Quando o aborto não é provocado, mamães já se sentem assim imprestáveis. Imagine estas mamães que o aborto é natural e que elas ainda com coragem conseguem ver ali em determinadas repartições aquela gelatina de meio quilo, 600 gramas, 800 gramas, 900 gramas de gelatina. Eu estou usando o termo gelatina porque me desconhece o termo dessa formação molecular celular, né? Então olha para você ver quanta coisa acontece durante esse período, graças à presença do perispírito, o modelador da forma, e a não presença do perispírito, a presença e a não presença. Então veja bem, no caso aqui, olha só, dizendo que se ficasse curado seria apenas para ter mais um braço para empunhar o chicote. É óbvio, né, que ele não queria se recuperar tão cedo, porque o que adianta recuperar o lado de fora se por dentro ele ainda não conseguiu se recuperar?
Então a cura se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que as pessoas precisam frequentar uma casa espírita séria, porque só numa casa espírita séria que as pessoas conseguem receber orientações. E uma coisa eu lhe digo: busque orientações espirituais, mas busque orientações espirituais através de pessoas idôneas, corretas, prudentes, porque caso contrário você poderá estar entregando a tua vida a uma grilhotina. Então veja bem, mesmo assim, ele já levantou tal, né, para os fluidos que o alcançavam. E realmente ficou bom, voltando a movimentar o braço. Só então ao quê? Não, mas eu havia esquecido, mas me lembrei. Esse caso, quando ele reencarnou, esse caso desse ser que foi batendo o rosto da mãe e parou, ele secou o braço dele físico, com aquele choque do arrependimento. O impacto foi tão grande que secou o braço direito dele. E também na próxima existência, ele volta sem aquele braço físico. Ele voltou sem o braço físico. Agora é preciso dizer uma coisa que muitos dirigentes de casas espíritas e estudiosos não dizem. O impacto emocional é tamanho ali, naquele espírito, que ele não consegue visualizar o membro lesado, mas ali o membro se encontra. Ali o membro se encontra. Ele que se encontra desequilibrado moralmente e psicologicamente ao ponto de não conseguir enxergar aquele membro que ali se encontra. Pois depois que o doutrinador aplica-lhe passes, daí alguns instantes, conforme o refazimento das células espirituais, que ele olha, ele consegue visualizar o braço que ali já se encontrava. Pois é preciso entender uma coisa, gente. Não existe mutilação no princípio inteligente. As mutilações que ocorrem no princípio inteligente, elas são de impressões, de sentimentos negativos devido à consciência pesada. Porque o princípio inteligente, ele não se desagrega. O que eu quero dizer é o seguinte: chega um e corta meu braço, corta minha perna. Então, por esse motivo, por toda a eternidade, eu hei de permanecer sem braço e sem perna? Não. O que é cortado é apenas o meu corpo e o meu braço físico. Agora, a depender da consciência do espírito sofredor, ele pode emocionalmente, psicologicamente, bloquear a visão do membro perispiritual, mas isso é uma impressão que ele tem naquele momento, que o leva durante alguns séculos, ou anos, ou milênios, a não ver o braço dele, mas o braço dele espiritual ali está presente. Ele só não consegue enxergar aquele braço, porque o perispírito e o espírito,
ele não se desagrega. Deixa eu te contar uma coisinha para encerrar, para ficar para o próximo dia, porque essas coisas são muito gostosas. Muitos anos aqui nessa existência, eu realizava curativos em muitas pessoas nas periferias. O curativo, ele resumia-se apenas em soro fisiológico, pomada prescrita pelo médico e ataduras, né, a gases, faixas e tudo mais, que nós comprávamos ou ganhávamos. E tudo bem, eu quero dizer uma história para você. Eu realizei curativo, eu fiz curativo numa senhora, não vou dizer nome, por uma questão de ética, durante uns 20 anos. Um dia eu perguntei para ela assim, não é o nome dela não, isso é fictício que eu estou inventando agora. Dona Gumercinda, faz quantos anos que a senhora tem essa ferida na perna? Ela falou, faz 35 anos, meu filho. 35, ele vai ter um choque. Nossa, mas é uma vida. Ah, sim, uma vida. Eu sofro 24 horas, meu filho, com essa ferida. Ela queima. E você não... Eu não durmo. Tem dia que eu ponho a perna para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E ela era muito pobrezinha financeiramente, mas uma alma muito boa, muito meiga, muito pura, né? Muito resignada. E um dia, olha, a úlcera varicose na perna dela era tão grande. Ó, eu vou mostrar aqui para você, como se fosse a perna dela. Vinha aqui do calcanhar até no joelho, frente e verso, a frente e atrás, tudo. Ó, numa das pernas dela, para tapar aquela ferida, eu gastava de 8 a 9 atadura, faixas. Todo dia eu ia na casa dela. Um dia eu chego lá, pergunto pro filho dela, cadê a tua mãe? Ela foi internada. Mas por quê? Eles vão cortar a perna dela. Cheio, pensei comigo. Mas eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Corta, não corta, corta, não corta. Eles têm que fazer o que eles quiserem. Eu não opino em nada nesse sentido. Uma semana depois, fiquei sabendo que ela já estava em casa e eu fui visitá-la. Oi, dona Gumercinda, tudo bem, tudo bem. Tá. E a cicatrização foi muito rápida. 20 dias depois, né, tiraram os pontos. E sei que um mês depois ela estava ótima. Tá bom. Só que ela falou para mim assim, eu quero que você continue vindo aqui, tá? Eu falei, não, eu venho sim. Só que eu quero que você continue vindo aqui fazer o curativo na minha perna. Eu levei um susto. Fazer o curativo na perna da senhora, mas ela não foi amputada? Olha o tonto aqui, ó. Olha o tonto. Sim, meu filho, foi amputada, mas não resolveu nada. Se eu disser para você que eu sinto a minha perna, eu sinto que eu estou pisando no chão agora, você não vai acreditar. Ó, e ela movimentar aquele toquinho de perna, ó, eu tô sentindo, parece que tem um monte de agulha embaixo do meu pé. Como que se explica isso, meu filho? E essa dor que eu estou sentindo na ferida da perna, da barriga da perna? Não adiantou nada eles cortar minha perna, meu filho, eu continuo com a ferida.
Aí eu pensei, ai meu Deus do céu, agora complicou tudo, e agora? Aí eu comecei a evocar, né, São Jerônimo, São Batista, e Mãe Rainha. Aí vó chegou e falou para mim assim, mas meu filho, você é tão ignorante assim? Foi, sou. Mas na espiritualidade você é médico, meu filho. No corpo físico você não se lembra de nada. Falei, vó, fala o que a senhora tem que falar, vai, humilha o goi aqui, vó, humilha. Meu filho, eles apenas retiraram do corpo físico dela a perna física. A perna espiritual aí ainda continua. Eles se preocuparam em tratar nossa irmã por fora e esqueceram de tratá-la por dentro. Eu falei, vó, mas aí já não depende de mim mais, vó. E pensando assim, graças a Deus, né? Menos um curativo. É por você que pensa, meu filho. Quando você colocar o teu corpo no leito, todos os dias você virá onde ela estiver. Você virá aqui e você vai realizar cirurgias na perna perispiritual dela, que é onde encontra a enfermidade. Então, gente, não adianta. Você já ouviu muito aquele ditado, as pessoas dizendo assim, ai, morreu, descansou. Descansou? Passa pro lado de lá com essa intenção para você ver se descansou. Uma coisa eu te digo, do lado de lá não tem INSS não. INSS é só do lado de cá. O INSS é para as desculpas nossa aqui na Terra do desculpismo. De lá não tem desculpismo não, meu benzinho. Tô contra o INSS não. Tá. Dormi, ó eu lá, fazendo curativo na Dona Gumercinda. Passou uns 2, 3 meses, Dona Gumercinda desencarna. Ó eu lá no departamento espiritual, fazendo curativo na Dona Gumercinda. Mas sarou? Não. Porque não sara com curativo, meu bem. Sara com reforma íntima. Mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Aí sim o interior é curado. Caso contrário, não se iluda, porque tudo é bagatela. Vamos para o próximo vídeo no próximo dia.